Meus irmãos, a paz do Senhor, estaremos aqui trazendo o comentário da nossa lição do próximo domingo, dia 1º de março, a lição da classe dos adultos da CPAD. O tema da nossa lição é o primeiro projeto de globalismo. O texto áureo, Gênesis capítulo 11, versículo 9, que diz assim: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A verdade prática: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. A nossa leitura diária, bem centralizada em Gênesis, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Vai da multiplicação da família de Noé na segunda-feira e no sábado a chamada de Abraão, que é o capítulo 12 do Gênesis. A leitura bíblica em classe eu vou ler aqui na revista de forma bem rápida para a gente ganhar tempo. O meu nome é Genielson Lopes e eu convido você, amado irmão em Cristo, participe da escola dominical, a escola bíblica dominical da sua igreja, compre a revista, estude durante a semana. Você, professor de escola bíblica, seja muito bem-vindo ao canal e vamos para a leitura bíblica em classe, no capítulo 11 do Gênesis, dos versículos 1 ao 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. Algumas traduções falam Sinear. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Não era só uma torre, era uma cidade também. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro, a confusão lá em Babel, Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso, versículo 9, que é o nosso texto áureo, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O objetivo geral da nossa lição é evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Vamos dar início ao nosso comentário, deixar aqui um abraço, já é costume, para o meu pastor Ayrton, a missionária Joyce e o pastor presidente da Assembleia de Deus Comadésima em Vila Nova dos Martírios, pastor Elcida Mota Moraes, e a missionária Arlene. O ponto central do nosso primeiro tópico: o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a terra. Esta apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali os homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob o único governante. Foi assim que nasceu o globalismo. Uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. Em seguida, veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. Num único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. Finalmente, constataremos
como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Lá no Gênesis 12, né, a chamada de Abraão. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender mais esta lição extraída de sua maravilhosa e insondável palavra, né? Seja-lhe tributada toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação, toda adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele glória na igreja. Aleluia. A segunda civilização humana. Na lição da semana passada estudamos, né, o início da civilização humana, que teve início lá em Adão e Eva, na primeira cidade, a cidade de Enoque, né, o filho de Caim. Agora estamos estudando aqui a segunda civilização humana. Veremos que após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. E assim o patriarca Noé deu início à segunda civilização da humanidade. Todavia, o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Os mandamentos divinos, né? A apostasia de Cã e de Canaã. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula. Noé plantou uma vinha, ele foi lá e se embebedou, né? Está em Gênesis 9, do 20 ao 29. Eu não estou com muita pressa não, você tá, irmão? Vamos ler aqui o 20. Noé planta uma vinha, eu estou lendo aqui a Bíblia de letras gigantes, né? Até interessante essa Bíblia. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. Noé ficou despido. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé, né, os irmãos de Cã, uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. É uma passagem conhecida por nós evangélicos. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Tinha início ali, neste ato, nesta inconsequência de Cã, né, ao ver o seu pai despido e fofocar, né, o maior fofoqueiro do mundo até então, fofocou para os seus irmãos, né, tinha início ali uma apostasia, que se não fosse a intervenção de Deus, comprometeria a ordem de povoar a terra. Assim como a cultura caimita lá de Caim induziram os filhos de Sete ao pecado, uma geração influenciando a outra linhagem, né, ao pecado, cadê aqui? O modo de vida de Cã e de seu filho Canaã, né, Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. Em 1 aos Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 33, eu vou ler aqui, é sempre bom estudar a palavra de Deus, e eu quero dizer para os irmãos que eu aprendo aqui junto com vocês, irmãos, né? Estamos aprendendo mais da palavra de Deus, que é rica, que é abundante, que é infalível, né? Que é inerrante. Versículo 33, 1 Coríntios 15, 33, para a nossa meditação, para o nosso aprendizado, né? As más conversações corrompem os bons costumes, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias, né, corrompem os bons costumes. O comentarista, o pastor Cláudio Honor de Andrade, deixou esse versículo para finalizar o subtópico aqui do nosso primeiro ponto.
Vamos para a segunda parte deste primeiro ponto. O enfraquecimento da doutrina de Noé. Com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes. Haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou-a a seus 2 irmãos, um desrespeito à dignidade de Noé. Irmão, foi um desrespeito muito grande. O Cã vê o seu pai ali nu, despido, embriagado, né? E dele tomar providência, dele respeitar, não. Ele foi comentar para os seus outros 2 irmãos. Seus outros 2 irmãos, em atitude respeitosa, honrando o seu pai Noé, vieram de costas, né, para cobrir a nudez do seu pai. Faltou muito pouco para que esta nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior, o que é muito triste, né? Além do mais, Noé não estaria para sempre com os seus descendentes, a fim de refrear-lhes os excessos e desatinos. A parte 3 do nosso primeiro tópico, do nosso primeiro ponto da nossa lição, o descaso para com o mandamento divino. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Deus disse, vão lá, espalhem-se, povoem a terra, multiplicai-vos, frutificai e enchei a terra. Vão aí, sumam nesse mundo aí, a terra é de vocês. E o povo não queria se espalhar pela terra, o povo queria segurança, o povo queria ter um nome poderoso, eles queriam, digamos assim, eles queriam, além de desobedecer a ordem de Deus, né? Vamos construir uma torre aqui muito alta para a gente escapar, vai que vem um novo dilúvio por aí, né? O descaso para com o mandamento divino, apesar, né, Gênesis 9:7, que eu estava lendo aqui, é o cansaço. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, seja-lhe Canaã por servo, 9:7. Eita, eu tô lendo o 27, o 17 aqui. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. Foi a ordem de Deus, irmãos, né? Povoai abundantemente a terra. Deus queria ver a terra povoada. Vão lá, galera, se espalha aí por esse mundão aí. Vão lá, aproveita. E o povo não queria. Se juntaram falando uma única língua, tiveram a presunção, a soberba, né? Vamos aqui, vamos construir uma cidade, uma torre, para que chegue aos céus e para que nós não nos espalhemos sobre a terra. Eles, ao invés de se espalharem, né, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. A síntese do tópico primeiro é esta: o filho mais novo de Noé rebelou-se e inaugurou outro período de decadência e apostasia aos mandamentos divinos. Uma observação rápida aqui sobre os filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã, né? Quando a gente vê na mídia falando de algum ato antissemita, né, contra o povo de Israel, vem daqui lá dos primórdios, né, antes de Abraão, lá o Sem, né, o filho de Noé. Posso estar errado na minha pequenez intelectual e teológica, mas eu acho que é isso, né? O nosso segundo tópico, o nosso segundo ponto, o globalismo de Babel. O globalismo de Babel. Vamos lá. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista. Uma só língua, um só povo, uma só cultura. Levemos em conta, igualmente, a ascensão de Nimrod e a tecnologia já acumulada para se construir uma cidade e a cidade e a torre de Babel. Cadê? Gênesis 11. Uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma
e constituía-se no único povo, Gênesis 11 primeiro, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Cadê? Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques, nem a diferença dos sotaques, como no Brasil, né, o pessoal do Rio Grande do Sul fala muito diferente da galera do Nordestezão, lá do Pernambuco, das Alagoas. Eu também estou no Nordeste, aqui no Maranhão. E você vê uma diferença, né, do sotaque aqui da região de Imperatriz do Maranhão. Estou em Vila Nova dos Martírios, próximo a Imperatriz. Para a galera lá, para os moradores, não vou falar galera não, que alguns irmãos se incomodam. Para o morador de Belém do Pará, para o morador de Manaus, o pessoal de Goiânia. Então, nesse tempo aqui de Babel, de Gênesis 11, nem sotaque, nem dialetos, nem essas diferenças existiam. Era uma só fala, um só idioma. E vale reforçar que a ciência, os estudiosos das línguas, dos idiomas, eles comprovaram, isso é incontestável, de que todos os idiomas do mundo, até o idioma daquela tribo mais isolada no planeta Terra, todos eles vêm de uma só raiz, de um só idioma. Esse idioma aqui de Gênesis capítulo 11, versículo 1. A Bíblia Sagrada, ela é a inerrante, a infalível palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus, hein? Olha só que interessante. Provando, a ciência esperneia, vai de um lado, vai do outro, tanta baboseira por aí, que não sei o que, não adianta, irmão. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e ela permanece para sempre. O problema não era a unidade. Então, qual é o problema? Se o povo estava unido, era uma só língua, um só propósito. Não, o problema não era a unidade, era a unificação que se estava formando. Certamente, o anticristo que está às portas, está quase chegando aí, ele se aproveitará de uma situação semelhante, uma só moeda no mundo, o mundo inteiro numa sincronia. Fique esperto, cuidado com o ecumenismo, esse papinho aí de que a doutrina divide e o amor nos une. Rapaz, esse negócio está errado. Deus só se faz presente aonde a verdade está presente, e a verdade é uma só, Jesus Cristo e os ensinamentos de sua palavra. Ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Se você quiser chegar até Deus, o Criador, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, é só por Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então o anticristo, ele vai se aproveitar deste pensamento único, deste politicamente correto que quer cercear a nossa liberdade religiosa, a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. Apocalipse 13, versículos 6 a 8. Você está com muita pressa, irmão? Eu não estou não, eu vou ler aqui. Apocalipse 13, versículos 6 ao 8. E domingo de manhã, a partir das 8 horas da manhã, nas Assembleias de Deus, Ministério Comadésima, tem escola bíblica dominical. Compra a sua revistinha, é muito barato. Uma revista dessa aqui dura 3 meses. Você acompanha as lições. Tá vendo aqui, ó? Olha que coisa linda. Você vai aprender da palavra de Deus para a edificação da sua vida. Apocalipse 13, versículos 6 ao 8. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, está falando do anticristo, e dos que habitam no céu. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Oh, glória a Deus! Oh, irmão! Vai ter gente que vai adorar o anticristo! Vai! Mas esses que vão adorar o anticristo,
Os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus. Se o seu nome está escrito no livro da vida, meu amigo, meu irmão em Cristo, minha irmã, você não vai adorar o anticristo. Você não vai estar nem aqui durante o governo dele. Você vai estar nas bodas do Cordeiro com Cristo, sendo servido pelo próprio Jesus. Oh, aleluia. Vamos continuar, irmãos. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre apenas em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. A construção de Babel, nosso segundo subtópico. Os filhos de Noé não eram ignorantes nem careciam de tecnologia, pois eles haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Então a galera aqui, os filhos de Noé, a descendência, eles eram preparados. Se eles conseguiram provar que eram capazes, a arca não afundou, ficou lá durante todo o dilúvio, cerca de 1 ano, até as águas baixarem totalmente, pouco mais de 1 ano, se eu não estou enganado. E de tal forma a construíram que o grande barco resistiu aos ímpetos do dilúvio. Por conseguinte, a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas uma questão de tempo. A síntese do nosso segundo tópico é a civilização de Noé dispunha de grandes elementos para forjar uma sociedade globalista, uma só língua, um só povo, uma só cultura, uma só soberba, uma só arrogância. Não, rapaz, eu não quero saber de Deus não. Que negócio é esse da gente se espalhar pela terra? Para com isso. O meu pai Noé, o Noé tava bêbado um dia desse lá e nu, rapaz. Deixa disso, para com isso. Vamos obedecer a Deus que nada. Vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre, vamos fazer um nome pra gente aqui, pra gente não precisar se espalhar pela terra. Mas eles estavam enganados, porque o nosso Deus, ele é soberano sobre a terra, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipresente, onisciente e onipotente, é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, aleluia. A intervenção de Deus em Babel, nosso último ponto, nosso último tópico aqui. Para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio, confundindo-lhe a língua. Em seguida dispersou os descendentes de Noé para que povoassem as mais distantes ilhas e continentes. Em seguida, o Senhor chamou Abraão, Gênesis 12, para ser o pai na fé de todas as famílias da terra. A confusão das línguas, até falamos isso lá, acho na lição retrasada, lá na congregação Filadélfia. Um abraço aqui para todos os irmãos que congregam ali, juntamente com o pastor Ayrton e a missionária Joyce, na congregação Filadélfia. Que o Senhor continue abençoando ricamente cada irmão, a família de cada irmão. E neste sábado tem o pregador será o pastor Leonardo e o cantor vai ser o presbítero Reinaldo numa grande festa na congregação Filadélfia, no culto de mocidade, sábado agora, dia 29, venha participar conosco. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra e ali em Sinear confunde a língua daquela civilização. Gênesis 11, do 5 ao 7. Até interessante a gente meditar nisso, Tava lá a turma construindo, de repente um falou: ei, traz mais tijolo aqui pra mim. O outro pegou e jogou o tijolo, foi na cara dele, Então é até interessante de meditar a confusão que foi. Eita, confusão maluca, hein? Traz lá mais um saco de barro lá pra mim. E o cara trouxe, foi tijolo. E eu não entendia, De repente um falava espanhol, o outro falava português. Esses idiomas provavelmente nem chegaram a existir naquele ponto, Vamos ser sincero aqui. Mas é interessante essa comparação.
Desentendendo-se, os filhos de Noé reagrupam-se de acordo com a sua nova realidade linguística e espalham-se por toda a terra. Os descendentes de Noé, a rebelião daqueles homens fora realmente grande, mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, em Gênesis 9:11, decide espalhá-la para que os homens, separados uns dos outros, tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Vamos para mais um ponto. O efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho até que todos os povos e nações venham a ouvir as boas novas. Quando isso acontecer, então virá o fim. Mateus 28, 18, 20 é uma passagem muito bonita para nós. Mateus 28, do versículo 18 ao 20. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus te ama. As promessas que Ele te fez continuam de pé. Volte para os caminhos do Senhor. Pelo menos visite uma igreja evangélica próximo da sua casa. Vá ouvir a palavra de Deus. O culto começa às 7 horas, 8h40 está terminando. Não vai arrancar pedaço de ninguém. E você vai estar lá ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho que Jesus mandou a igreja pregar. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, isso aqui, para você que ainda não sabe, é depois que Jesus morreu na cruz, depois que ele ressuscitou, ele ficou cerca de 40 dias aqui, após ter sido ressuscitado, até que ele foi para o monte e ele teve a ascensão, ele foi elevado aos céus, Isso aqui pouco antes, quando ele aparece aos seus discípulos na Galileia. Então, chegando-se Jesus, falou-lhes para quem? Para os discípulos, para os que estavam lá junto com ele. Aí ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 18 de Mateus 28, é Bíblia, viu? Pegue a sua Bíblia e leia junto comigo. Então, quem é que tem todo o poder nos céus e na terra? Jesus, Portanto, ide, vão, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mandou pregar, mandou ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus nos mandou, nos ordenou. Aí ele diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você voltar para os caminhos do Senhor, se você permanecer firme, você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus falou, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso que é um Deus fiel, isso que é um Deus amoroso, é um Deus de justiça. Vamos continuar aqui, irmão. Então, quando esse evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Mateus 24, 14. Mas aqui são outras palavras também de Jesus. O sermão profético, o princípio das dores.